dia, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade enfatizando a obra do Gregório de Matos, tá? Um poeta que dispensa o comentário pela importância que tem na história da literatura brasileira. Lembrando vocês que o Gregório de Matos é um dos maiores expoentes do século XVII, e eu sempre digo, tá? Que a gente não lê os poemas do Gregório de Matos necessariamente para entender de barroco, mas a gente lê o Gregório de Matos para entender também melhor o Brasil durante o período colonial, tá? Então, vamos embarcar agora nessa viagem no tempo e ver algumas coisas super interessantes da obra do Gregório. Então, bom dia aí para Brenda, bom dia para João Manuel, para Larissa, Emily, tá? Evelyn, Kathleen, né? Então, essa galera que está aí ligada já desde cedo, vamos embarcar nesta viagem. Como é que eu dei uma organizada? Eu sempre falo, né? Eu gosto de mostrar o quadro, como é que está organizado, para a gente, a partir daí, ir desenvolvendo, tá, didaticamente a nossa linha de raciocínio. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que na literatura, o barroco ele acontece na Bahia. E o Gregório de Matos, volta e meia, fala sobre isso, né? Porque ele cita a cidade da Bahia, e causa um certo estranhamento, porque a gente não tem cidade da Bahia, a gente tem Salvador. Só que Salvador, no século XVII, equivale para nós a grande capital econômica, porque a gente não tem a força do interior. Então, tudo se resume politicamente, culturalmente e economicamente na cidade da Bahia. É interessante também lembrar que durante o século XVII, a economia vai estar centrada na produção da cana-de-açúcar. Então, eu trouxe aí uma imagem para mostrar para vocês, para a gente ter um certo parâmetro de como isso interfere na realidade local, a exploração mercantilista, tá? Depois, eu ajeitei aqui também, que são algumas coisas interessantes para a gente fazer as correções devidas. A gente não diz, né, Gregório de Matos, a boca do inferno. Então, a gente diz o boca do inferno. Então, colocar esse artigo, né, masculino, o boca, causa um certo estranhamento. Mas eu queria lembrar vocês que o boca se refere não à boca em si, mas o homem. Então é como nós tivéssemos o homem, o Gregório de Matos. Tá ok? Então, Gregório de Matos, o boca do inferno. Essa poesia do Gregório de Matos, ela é ampla e ela é vasta. João, e como é que a gente organiza para estudar melhor estes poemas produzidos pelo Gregório de Matos? A partir das suas duas vertentes. A produção satírica e a produção lírica. O epíteto, né, que a gente chama comumente de o apelido boca do inferno, ela será devido à produção satírica. Então, por que nós falamos o boca do inferno? Pela produção satírica. Então, o Gregório de Matos, extremamente irônico, extremamente crítico em relação à realidade brasileira, o Gregório de Matos irá produzir estes poemas que rende a ele o epíteto. Lembrando também que a outra vertente do Gregório de Matos é chamada de poesia lírica. E aí, na lírica, a gente vai ter três possibilidades. A lírica amorosa, a lírica religiosa e a lírica filosófica. João, o que é que eu preciso saber, tá, deste capítulo? Então, eu organizei os principais poemas que está no capítulo do módulo de vocês, para mostrar alguns elementos das características do barroco presente nesses textos, tá ok? Então, eu vou aparecer aqui agora a imagem que eu falei e a gente vai destrinchando um pouco aí do Gregório de Matos, tá? Pronto. Aqui a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Dentro do que eu propus, é uma imagem que aparece às vezes em livros, às vezes no módulo, mas sempre que a gente se refere à produção econômica aqui do século XVII, a gente vai ter esta imagem, tá? Que é uma visão panorâmica da cidade de Salvador, aqui como eles já irão denominar e permanece até hoje, né? O comércio da cidade baixa e a parte da cidade alta, tá? Geralmente destinada aos moradores, principalmente a nobreza da época. Então, dividida em cidade baixa e cidade alta, e aqui os navios mercantes. E isso é interessante da gente perceber, entender essa realidade local de Salvador durante o século XVII,
porque esses navios mercantes, aqui próximos, né, ao Forte de São Marcelo, nós temos aqui essa comercialização da cana-de-açúcar. Quero lembrar vocês que a economia da cana-de-açúcar do século XVII era uma produção de riquezas, não apenas para os moradores da cidade alta de Salvador, mas principalmente para o mercado português, porque o açúcar retirado da Bahia favorecia também a economia de Portugal. Por isso que o Gregório de Matos, de maneira muito sábia e de maneira muito crítica, quando essa exploração se esgota devido à concorrência do açúcar das Antilhas, o Gregório de Matos diz algo muito interessante no poema chamado Juízo Anatômico dos Achaques de que padecia a cidade da Bahia. O Gregório de Matos diz que a Bahia aconteceu ao que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, subiu, morreu. Tá? Olha como ele trabalha nesses jogos de contrários. Baixou, subiu, morreu. Tá? Logo aconteceu ao que um doente acontece. Então a Bahia ela vai convalescendo e a Bahia vai gradativamente entrando numa decadência econômica. Justamente porque o açúcar perdeu sua renda, deixou de ser rentável. Como a colônia é apenas exploração, a gente tem o falecimento da Bahia do ponto de vista econômico e a ascensão da mineração. Aí a gente já vai migrar para o século XVIII, no auge do arcadismo, tá bom? Lembrando que pela exploração do ouro, nós vamos ver na aula seguinte que nós vamos ter aqui uma inconfidência que acontece no estado de Minas Gerais, e daí a denominação de Confidência Mineira, onde acontece o arcadismo em Vila Rica, Minas Gerais. Só para vocês entenderem que a literatura ela não está dissociada da realidade política e econômica do Brasil. A literatura ela vai acompanhando os movimentos sociais, tá? Afinal, a literatura ela é o quê? Eminentemente uma produção humana. Então, eu sempre falo, muito melhor é entender em que contexto acontece e por que acontece, do que a gente ficar aqui lendo regrinhas e decorando características, né? Eu sempre digo, quando você decora, ela tem um prazo de validade, porque o que a gente decora, a gente esquece, mas o que a gente aprende, a gente leva para sempre. E mais, nós que seremos, né? Eu falo nós, porque eu me coloco, enquanto você não faz a prova do Enem, eu estou ao seu lado. Eu vivencio, tá, o seu dia a dia. Pode ter certeza disso. Então, quando eu digo nesse sentido que a gente aprende, a gente pode tirar proveito. Porque o que o Gregório de Matos diz, tá? Se você for atento, você pode utilizar como link, porque ele vai te dar um repertório também para que você possa utilizar como argumentos em diversos temas da tua produção de texto. Então, isto aqui é o que nós iremos entender. Quem é este Gregório de Matos, tá bom? Eu sempre digo que o Gregório de Matos é um crítico do século XVII, uma visão muito ampla acerca da situação política e social do Brasil da época. E a gente fala de um Brasil que se resume na Bahia do século XVII. Olha que frase mais interessante do Gregório de Matos. Eu ia falar para vocês, né? Vai parecer que eu estou falando de política, vai parecer que eu estou falando, tá? De situações que estão acontecendo hoje, mas não é. É porque o Gregório de Matos, como eu disse para vocês, ele continua sendo atual. Aqui ele está dizendo, eu já estou rindo, viu? Porque crítica ao Gregório de Matos, tá? Eu sou apenas o irônico da aula. No Brasil, tá? No Brasil, o honesto é pobre, o ocioso triunfa e o incompetente manda. Aí você vai dizer, poxa, João, lá vem você com crítica com o Bolsonaro. Não, eu não trato das questões políticas na sala de aula, tá bom? Mas veja bem, no Brasil, o honesto é pobre, o ocioso triunfa e o incompetente manda. Aí se você achar, se sentir, poxa, ele tá falando, né, do Bolsonaro, eu falo, não, desça, vamos para a escada do governador. No Brasil, o honesto é pobre, o ocioso triunfa, o incompetente manda. Poxa, João, você está fazendo uma crítica ao meu governador. Tudo bem, então desça. Vamos para agora o nível do prefeito. No Brasil, o honesto é pobre, o ocioso triunfa, o incompetente manda.
Poxa, João, tu tá falando do meu prefeito. Agora a gente entra dentro da sua casa. O honesto é pobre, o ocioso triunfa, o incompetente manda. Poxa, João, tu tá criticando a mim. Eu tô criticando o que o Gregório de Matos se pretende. Gregório de Matos se pretende analisar um juízo anatômico de todos os membros, uma inteira definição do que é em todos os tempos a cidade da Bahia. Não escapa eu, não escapa você. Não escapa quem você gosta, não escapa quem você não gosta, porque ele analisa todos. E este Brasil, de que o incompetente manda, ele fala de uma realidade do século XVII. Mas se você pegar como espelho, você vai dizer, ele é extremamente atual. Então, isso é o Gregório de Matos. Por falar em atual, só para não perder a rima, ele diz, viu, a cidade da Bahia vai mal. Isso aqui está mais com estrebaria, se antes não fosse um curral, tá? Isso é Gregório de Matos. Logicamente que uma pessoa que está chamando o governador da época, que era o Luiz Antônio Menezes, o braço de prata, um cara terrível, perseguidor, não vai aceitar essa crítica de maneira favorável. Por isso, Gregório de Matos será na literatura brasileira o primeiro poeta exilado. Lógico, se esse cara está falando mal de mim, é melhor que eu decrete que ele está exilado. E o Gregório de Matos teve que largar a Bahia e ir morar em Angola, tá? Não voltando mais. Então, uma perda, né? Porque segundo o Massum Moisés, que é um estudioso de literatura, e eu falo isso para Vandré em sala de aula, quando a gente brinca, né, com questões históricas, o Massum Moisés diz, se perdesse todos os documentos do século XVII e restasse apenas os poemas satíricos do Gregório de Matos, já seriam suficientes para nós entendermos o que foi o Brasil colônia. Então, olha a importância que essa figura tem como um registro ocular do que aconteceu aqui durante o século XVII. E o Gregório de Matos vai perceber, tá, o tráfico de influência, vai perceber as corrupções passivas e ativas dentro das instituições. Por sinal, por falar da questão política, o Gregório de Matos diz que nós temos aqui no Brasil uma Câmara tão nobre, de atitudes tão pobres, que não sabe, não faz e não vence. Tá? Quando a gente vota, haverá quem tal pense que eles podem, que eles querem, que eles vencem. Porque quando a gente vota, a gente sempre acredita, né, que a gente está fazendo uma indicação para resolver uma situação. Mas o Gregório de Matos diz, não se iludam, porque eles não querem, eles não podem e eles não vencem. Então é muito crítico, né, essa poesia do Gregório de Matos. Então, indo lá adiante, eu separei assim, o que está no quadro, aqui nos slides mais arrumadinhos para vocês. Professor, e depois eu queria esse registro desses slides para facilitar meus estudos. Ficam aqui socializado para vocês, tá bom? Essa poesia satírica do Gregório de Matos, aí tem três coisas que eu queria mostrar para vocês. Essas três palavrinhas, elas são essenciais para a gente fazer o domínio da compreensão, tá? Então fique atento, até porque a gente vai ler proposições para analisar poemas, não é isso? Então, primeiro passo, o Gregório de Matos é um crítico, tá? A gente diz é um crítico agudo, porque o Gregório de Matos ele vai observar a realidade e ele vai apontar, tá? Então seria, né, um terror, principalmente para a elite e a classe política do século XVII aqui na Bahia. O Gregório de Matos tem uma veia, como eu disse para vocês, irônica extrema. Daí vem, né, o boca do inferno. Então, veja, não é a boca do céu, né, o boca do céu, mas o boca do inferno. Então, quando o governador, o braço de prata, né, o Luiz de Cunha Menezes, se livra dele, então é mais ou menos isso, né? Some da minha frente, vai de retro Satanás, essa boca do inferno. Então, só para vocês entenderem, tá, quem era o Gregório de Matos aqui para nós. E um poeta, às vezes, fecenino. Fecenino é quando você utiliza uma palavra chulas, ou de baixo calão, ou muitas vezes com joguetes, poderia dizer para vocês, eróticos, tá? Erótico, João, sim, Gregório de Matos também é um poeta, tá?
ousado para a sua época. Por sinal, eu sempre conto em sala de aula que uma das senhoras, né, das madames da Cidade Alta de Salvador, um dia, né, fez com ele um trocadilho, uma brincadeira, porque ele diz que ele era diferente do beija-flor, porque o beija-flor vai ao caule, né, e vai tirar a essência, né, o néctar, e o Gregório de Matos, pelo contrário, ele utilizava seu bico, que era o bico da pena da caneta, então eram canetas de tinteiros, então chamado de bico de pena, para escrever. Então, qual era a arte do Gregório de Matos? Escrever com bico de pena. E ela diz que o bico do Gregório de Matos era para ferir, era para denegrir, tá? E aí ela diz que ele era diferente de um beija-flor. Como ele utilizava a caneta, o bico de pena, ele era um pica-flor, tá? Então ele brinca com essa expressão. Só que o pica-flor vai onde? Vai lá na flor, não é? Então o trocadilho que ele faz para ela é: se a senhora me chama de pica-flor, pica-flor aceito eu ser. Resta saber que, sendo eu flor, eu tenho o caule. A senhora teria um vaso para melhor me encarecer? Então, olha a brincadeira que ele faz com ela. Sendo ele flor, ele tem um caule, que é um pedaço de madeira, e ele precisa colocar dentro do vaso dela. Ela poderia ceder o vaso dela para ele colocar o talo dele? Então, ele está sendo o que com ela? Ele está sendo fecenino, tá? Então, isso é o Gregório de Matos. Dentro dessa linha, eu escolhi um poema para trabalhar com vocês, tá? Que eu acho também bem bacana e bem interessante, que é um soneto do Gregório de Matos. Então, alguns, tá? Ele traz apenas o título soneto, outros ele traz a definição por títulos. Os títulos geralmente são longos, autoexplicativos, né? Eu falo que o título de um poema do Gregório de Matos equivale a uma bula de um remédio. A gente vai lendo o título e vai entender. Mas acontece também de vir apenas com o nome soneto. Isso não é raro, tá? Aqui só tem o soneto sem o título, porque uma das características do barroco são os títulos longos e autoexplicativos, tá? Isso acontece na grande maioria dos poemas, mas em outros aparece apenas soneto e a ausência total do título, tá? Porque você olhando quarteto, quarteto, terceto, terceto, você já identifica que é um soneto. Por falta do título veio soneto, tá bom? Aqui ele diz assim, olha que poema mais interessante. A cada canto, um grande conselheiro quer nos governar cabana e vinho. Não sabe governar só a cozinha e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frequentado olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazido pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picárdia. Estupendas usura nos mercados. Todos os que não furtam, muito pobres, eis aqui a cidade da Bahia. Perceberam o que ele diz no final? Eis aqui a cidade da Bahia, tá? Então é esse joguinho que ele vai fazer. Eis aqui a cidade da Bahia, então assim, te apresento, tá? Como é que funciona a cidade de Salvador, tá? E aí a gente vai se vendo. O que eu achei interessante, espero que deixe para você ler aí no seu monitor, tá? Para colocar o poema na íntegra, eu tive que, né, diminuir a esse tamanho de fonte. Eu espero que esteja dando para você ler. Aqui ele diz assim, ó, a cada canto eu circulei, né, demarquei aqui em vermelho para vocês, um grande conselheiro. Em cada canto em que nós vivemos aqui na Bahia, tem um grande conselheiro. O que é o grande conselheiro? Aquela pessoa que fica para dar conselhos aos outros, tá? Dando opiniões. A pessoa que fica opinando o tempo todo. Ele é um grande conselheiro. Não sabe governar sua cozinha, tá? E pensa que pode governar o mundo inteiro. Olha que crítica. Em cada canto tem um frequentado olheiro. Em cada canto da Bahia tem um frequentado. Frequenta, vai com frequência, olhando, tá? A vida dos outros. Porque ele diz, olha, olhando a vida do vizinho e da vizinha. Esse olheiro. Não satisfeito, ele pesquisa,
ele escuta, ele espreita, ele esquadrinha a vida do vizinho e da vizinha para levar à praça. Então é fofoqueiro, né? Quando não leva à praça, leva ao terreiro, no espaço em que as pessoas convivem. Então a Bahia tem grandes conselheiros, pessoas que ficam vivendo de opiniões e dando opiniões aleatórias, sem entender necessariamente o que está acontecendo. E quando não é um grande conselheiro, é um frequentado olheiro que fica colocando os olhos na vida dos outros em vez de vivenciar a própria vida. Aqui nós temos muitos mulatos desavergonhados. Aqui agora uma pausa, né, para eu explicar para vocês, porque ele fala dos mulatos desavergonhados. E muita gente diz, João, o Gregório de Matos ele era preconceituoso, porque ele cita aqueles mulatos desavergonhados que traz nas palmas toda a picárdia, traz na mão, né, toda a ousadia, tá? É isso que ele está dizendo para nós. Só que ele não cita apenas mulatos. Eu só vou dar um exemplo para vocês entenderem como o Gregório de Matos ele é crítico em todas as instâncias. No século XVII não havia padres negros. No século XVII os padres eram brancos, geralmente de ascendência europeia, que estava aqui no Brasil. Século XVII é a volta da Santa Inquisição, ou Santo Ofício, que queimava as pessoas. O Gregório de Matos, para esses padres brancos do século XVII, ele diz, os padres estão todos em disputas, cada qual brigando pela sua melhor puta. Então, assim, olha como ele está dizendo, né? E se os padres estão brigando pelas putas, é porque os padres gostam do tchaca-tchaca, né? Como disse Gil, esses padres gostam da cachorrada. Então, quem vai falar isso no século XVII? Só mesmo uma pessoa destemida para arriscar a condenar, tá, os atos pecaminosos da igreja aqui. Então, é de todo mundo. E não escapa ninguém, inclusive o povo, né? Porque ele disse, né, que o povo é gente asnal, tá? E a gente estima esse povo por cabedal. O que trocadilho é esse? Asnal é de asno, é de burro. O povo é burro, mas a gente coloca como se fosse um cabide. O que é um cabide? Em exibição. O que o povo pensa, a gente exibe. Exibe por cabedal. Cabedal, colocar em cabide. A gente exibe a opinião do burro e a gente se vangloria por achar a opinião do burro legal, tá? Aí eu só vou lembrar vocês o que nos diz Nelson Rodrigues, né? O mundo será governado por idiotas. Não porque eles são inteligentes, mas porque eles são muitos. Então percebe que tem uma carga irônica por trás disso? Então isso é a linha do Gregório de Matos, tá bom? Ó, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, todos, tá? Todos que não furtam são os pobres, e são muito pobres. Quando aqui ninguém furta, é porque essa pessoa ela é tão pobre que ela não consegue nem roubar. Eis aqui a cidade da Bahia. Então, eis aqui. Para entender a Bahia do século XVII, é o que o Maçom Moisés disse. Não precisa você ir muito longe. Leia um poema como esse e a gente tem uma ideia de como era a relação social, política e econômica dos que aqui viviam, tá? Isto é soneto do Gregório de Matos. Com certeza, esse que eu vou mostrar para vocês, tá? É um soneto também que vocês já viram com frequência, tá? Meus alunos mesmo do primeiro ano, sempre que eu trabalho com o Gregório de Matos, eu apresento, olha o título, Juízo Anatômico dos Achaques de que padecia, o corpo da República em todos os membros, e inteira definição do que é em todos os tempos, é a cidade da Bahia, tá? Lembra que no outro ele diz, eis aqui a cidade da Bahia. Aqui é um juízo anatômico da cidade da Bahia. Esse título é muito interessante porque o juízo anatômico é um juízo da anatomia. Eu vou mostrar para vocês uma análise crítica da anatomia, tá? Do corpo da República. Eu vou falar um pouquinho para vocês de todos os membros e eu vou falar para vocês de todos os tempos o que é a cidade da Bahia. E aí ele vai brincando, né? Um poema muito conhecido de todos, eu tenho certeza, tá? O que falta nesta cidade? Verdade. Quem mais por sua desonra honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha, tá? Então, com certeza, né? Brendia, é disso que ele vai falar para nós, viu?
Esse Brasil é um tchaca-tchaca, tchaca-tchaca desde o século XVII, tá bom? E aí a gente vai aprendendo. Por isso que eu falo que é interessante, porque quando a gente lê esses textos, a gente se remete para o século XVII, mas a gente não entende só o século XVII. A gente entende um pouco de nossas raízes culturais, tá? E isso é o mais importante, tá? Quando a gente consegue ampliar a nossa visão e, como diz o Gregório de Matos, entender ou definir comportamentos, hábitos em todos os tempos, tá? Então não é só de agora, nem só daquela época. Por isso que eu sempre digo que quando a gente lê aquela época, mas não para necessariamente entender características daquela época, mas para entender de que maneira essa ressonância do século XVII ainda chega aos nossos dias atuais. Este poema, que eu estou lendo aqui para vocês, ele é considerado um dos poemas geniais da história da literatura brasileira. Tem Ítalo Mariconi, que é um autor também de literatura, e ele reúne, através de uma pesquisa, os 100 melhores poemas de todos os tempos da literatura brasileira. E este poema do Gregório de Matos, ele está lá, ele é um ícone, E aqui o Gregório de Matos, de maneira genial, ele vai fazendo algo que nós chamamos de disseminação e recolha. Disseminar é lançar. Primeiro ele lança a ideia e depois ele recolhe essa informação, tá? O poema ele vai fazendo todo nesse jogo de tercetos e quartetos. Então aqui eu só peguei as duas estrofes iniciais. Lógico que tem muito mais, Porque ele vai fazendo uma inteira definição do que é em todos os tempos da cidade da Bahia. Mas aqui vocês observam que você tem o que é que falta nessa cidade. Nessa cidade de Salvador falta verdade, tá? Quem mais por sua desonra? Honra. Veja que não tem falta honra, mas já está uma elípse, implícito, que se falta verdade, falta honra. E ele diz, falta mais que Silipônia, falta vergonha. Então, na cidade de Salvador, olha que bacana, como ele vai definindo, falta verdade, falta honra, falta vergonha. Perceba que as palavras entram cá no final, novamente. Então, aqui são quartetos. 1, 2, 3, 4. Então, o demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. João, ele repetiu as mesmas palavras. Então, a gente chama de recolha. Ele recolheu as palavras que lá no terceto ele disseminou. Por isso que essa técnica, que será utilizada em todo o poema, assim, é chamada de disseminação e recolha. Tá? Aqui tem algo que é meio inédito para a época, que é uma rima interna. Você rimar cidade com verdade, desonra com honra, ponha e vergonha. Então, as rimas, elas estão organizadas dentro do mesmo verso. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês um pouco da genialidade do Gregório de Matos, tá? Isso rende a ele o epíteto, o boca do inferno. Só que agora nós vamos conhecer também essa outra vertente da produção do Gregório de Matos, que são os poemas líricos, tá? Aí a lírica, ela já é diferente da satírica, não só pelo contexto, mas pelas suas subdivisões. A satírica, ela é satírica, tá? Mas a lírica, você pode classificá-la. Porque o Gregório de Matos, ele faz poemas de devoção amorosa, então a gente chama de lírica amorosa, poemas de contrição religiosa, então a gente chama de lírica religiosa ou lírica sacra. Não pode esquecer que o tema da religiosidade é a máxima do barroco. Barroco é movimento de contra-reforma. E existe a lírica filosófica, porque, como eu disse na aula passada, o barroco trabalha um tema muito caro aos poetas da época, que é o carpe diem, que é a transitoriedade da vida, então a necessidade de usufruir o tempo de maneira total, viver intensamente. Então, quando o Gregório de Matos faz ponderações acerca da passagem do tempo ou acerca de questões filosóficas, a gente denomina de lírica filosófica. O poema remete a questões religiosas, ela é lírica religiosa. O poema é apenas uma declaração de amor, então ela é lírica amorosa. O módulo vai trazer para vocês um soneto lírico amoroso, um soneto lírico religioso
e um soneto filosófico, tá bom? Eu peguei eles para mostrar para vocês. Este é o que aparece lá no módulo. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florete. Em quem, se não em vós se uniformara, quem veria uma flor que não a cortara, de ver de pé de rama florescente, e que o anjo o vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara. Se como os anjos sois dos meus altares, poreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que anjo nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Tá? Então, aqui, vocês percebem, antes de eu fazer uma análise para vocês, trazer algumas dicas interessantes desse poema lírico amoroso, é trazer o título inicialmente, tá? Veja que esse já não é soneto, apesar de ser um soneto, mas o título não é soneto, né? Olha como o título, eu digo, ele é autoexplicativo. Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. Percebeu a ponderação dele aqui? Ele está impaciente porque ele está querendo se declarar, mas ele está receoso de que essa pessoa a quem ele está se declarando, que é Angélica, tenha ele como homem ousado. Tá? Então, essa é a impaciência que ele vive. Aqui, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Vamos lá. Ele trabalha com duas coisas que são bem contrárias. Eu disse para vocês, o jogo das antíteses é típico do barroco. Então, se de um lado você tem matéria, do outro você tem espírito. Se de um lado você tem atributos do mundo material, do outro você vai ter atributos do mundo espiritual. Então, olha como ele começa. Anjo no nome. Anjo no nome, mas é Angélica na cara. Tá? Então, aqui a gente já tem esse jogo dos contrários. Porque você tem anjo, que é pureza, mas você tem Angélica. A cara é a matéria. Então, ao mesmo tempo que você tem a pureza de anjo, você tem a beleza no rosto, a beleza na cara. Tá? Isso é ser flor e anjo juntamente. Então, ele traz uma brincadeira, e é muito interessante, porque ele traz a expressão flor, e tem Angélica flor. Né? Então, isso é ser flor. Flor é matéria. Mas isso é ser anjo. Anjo é pureza imaterial. Então, isso é ser flor e anjo juntamente. Porque eu falei para vocês na aula passada que no barroco nós temos uma característica chamada de fusionismo. Fusionismo é você tentar fundir, tá? Juntar elementos contrários. Ela consegue reunir a beleza da flor e a pureza do anjo juntamente. Nessa formação, ela diz, em quem senão em vós se uniformara. Uniformar é unicamente uma forma. Ela é tão bonita porque ela tem a beleza da flor e a pureza do anjo. Angélica flor é uma tentação. Olha como é que ele termina este poema, só para eu mostrar lá o final para vocês. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que anjo nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Por sinal, esse verso final já caiu também em questões, tá? É um paradoxo, é uma contradição, porque a função do anjo é guardar. O que faz teu anjo da guarda? Ele te guarda, ele zela por ti. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que anjos nunca dão pesares. Então ele está dizendo para a Angélica, você, Angélica, é o meu anjo, mas você não me guarda, você me tenta. Porque a Angélica é matéria, e toda matéria que é bela, ela é uma tentação. Sois anjo que me tenta e não me guarda, há uma contradição. Se há uma ideia contraditória, há um paradoxo. Tá bom? Então, este é o jogo dos contrários. Eu queria mostrar também para vocês um poema lírico religioso, tá bom? Da lírica religiosa. Aqui, João, como é que eu vou saber que ele é lírico religioso? Observe, a Cristo nosso Senhor crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida. Veja, a Cristo nosso Senhor crucificado.
Então, isso aqui não é declaração amorosa. Aqui é uma contrição, tá? E o que é isso, João? É um poema em que ele se dirige, tá? A Cristo nosso Senhor, que está crucificado. Agora, que interessante. Este momento que ele se dirige a Cristo é ele estando na última hora de sua vida. Então, é como se ele estivesse nos momentos finais de sua vida e ele fizesse, tá? Uma oração, ou ele fizesse, tá? Sua defesa final. Até porque durante a vida ele foi um poeta muito pecador, ele sabe disso. Então, estando ele nos seus últimos momentos, ele se dirige possivelmente a uma imagem que aparece Cristo nosso Senhor, estando ele lá crucificado, tá? Agora, olha que poema que eu falo também, ele é genial, porque neste poema, o Gregório de Matos, que era formado em Direito, tá? Ele faz uma autodefesa enquanto pecador. Ele diz assim, vamos lá, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irá tanto um pecado, abrandar no sobejo um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha descarrada, cobrai-a, e não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Tá? Este poema, ele é também um jogo não necessariamente cultista, tá? De palavras, mas ele predomina o conceptismo. O conceptismo é esse jogo com as ideias. Então a gente diz, tá, que tem neste poema um silogismo. João, silogismo, me lembra aí. Essa pergunta pode vir de lá, né? Silogismo é quando a gente faz um jogo com as ideias, mas um jogo meio lógico. Padre Antônio Vieira fala que melhor para mim explica silogismo, né? Ele diz, todo homem é mortal, uma premissa maior, todo homem é mortal. Padre Antônio Vieira é homem, isso não é uma premissa menor. Todo homem é mortal, Padre Antônio Vieira é homem. Logo, Padre Antônio Vieira é mortal. As redações, tá? Elas são feitas com premissas, com argumentações. Não é assim? Você argumenta, propõe. Aqui você faz a premissa maior, uma premissa menor e você faz uma conclusão. Onde é que está isso no poema? Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro passo, ele faz essa premissa, tá? Essa citação maior. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Ou seja, nós pecamos, mas nós não pecamos porque queremos. Nós pecamos porque nós somos humanos, nós somos limitados, nós erramos. Então, o primeiro passo, o pecado, é incondicional à nossa natureza. A gente vai cometer pecados. Então, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Eu pequei, mas não porque eu queria pecar. Agora, a grande virtude que ele vai utilizar neste argumento inicial é como Deus procede para com o pecador. O pecador é o delinquente. O pecador é o que está delinquido. Então, vos tem para perdoar mais empenhado. Porque quanto mais a pessoa peca, mais Deus se empenha para perdoar. Isto é uma premissa maior. Eu pequei porque eu não queria, mas eu percebo também que quanto mais eu peco, quanto mais eu cometo delitos, mais vos tem a perdoar mais empenhado. Porque Deus é bom, e Deus é generoso, e Deus perdoa o tempo todo. Aí, a premissa, ele vai lá, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai lá na Bíblia, que é muito interessante, né? Quando você escreve suas redações, com certeza, tá? Os professores de redação vão dizer, olha, você precisa contextualizar, você precisa ter um embasamento, tá? Você precisa ter os dados, você precisa citar, para que, na verdade, sua fala ganhe o quê? Confiabilidade. Então, você precisa sustentar aquilo que você diz com argumentos, tá? E aqui, o argumento do Gregório de Matos está lá na Bíblia. Argumentar o quê? Argumentar que Deus se empenha em perdoar, principalmente os casos mais extremos. Porque ele pega a parábola da ovelha perdida. E
o que diz a parábola da ovelha perdida? Que das 100 ovelhas, uma se perdeu do rebanho. Então, das 99, caminharam dos seus caminhos retos. Mas uma pegou um caminho tortuoso, se perdeu. E esta ovelha, Deus recuperou. E aí, na parábola, glória tal, tá? A ovelha perdida deu glória tal e deu um prazer tão repentino. Porque no dia que Deus recuperou, Deus teve um prazer repentino de recuperar a ovelha perdida. Então, premissa maior, ele peca, porque todo mundo peca, mas ele peca semelhante à ovelha perdida. E se ele pecou, cabe a Deus. Logo, tá? A conclusão, cabe a Deus perdoar. Agora, olha o argumento do logo. Logo não está aqui, mas é como se ele dissesse, logo, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. A desgarrada que se perdeu do rebanho. Cobrai-a, faça comigo como o Senhor fez com a ovelha perdida, né? Cobrai-a, mas não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. O que é perder na vossa ovelha a vossa glória? Que argumento final é esse? Não queira, Deus, perder a grandiosidade, perder essa glória em mim. Ou seja, para Deus aqui só existe uma possibilidade, é perdoar. Porque se Deus não o perdoar, Deus perde a glória de ser pastor divino. Percebeu como ele traz para nós todo um raciocínio? Agora, o que é mais interessante é você perceber que no barroco há o jogo dos contrários. E logo ele transforma o pecado, o que seria condenável, o pecado ele diz, não, o pecado é uma virtude. Porque o que deu o grande prazer a Deus não foi as 99 ovelhas, tá, que estavam seguindo no caminho reto. O que deu grande alegria a Deus foi recuperar a ovelha pecadora. A ovelha pecadora é que deu o prazer repentino e deu a glória a Deus. Tá? Ou seja, quando você peca, você oferece a Deus o dom de te perdoar. Então, quando você peca, você exercita a Deus para o bem. Então, quando você peca, você tem a virtude de dar a Deus o prazer repentino. Ou seja, só quem peca tem sintonia com Deus. Logo, pecar é uma virtude. Lógico, João, pecar é uma virtude, isso é loucura. Isso é barroco. É o jogo do pensamento, o contrário. Mas não é de qualquer maneira, né? Tem uma linha de raciocínio aí. Essa linha de raciocínio, de argumentação, a gente chama de silogismo, tá bom? E para encerrar a nossa fala de hoje, tá? Eu vou ler um poema filosófico, eu falo que é um dos mais bonitos que nós temos na história da literatura brasileira, que é Os Desenganos da Vida Humana, metaforicamente. Olha que bacana! Eu vou falar os desenganos da vida metaforicamente. Primeiro eu vou só ler, depois eu dou umas dicas para vocês. Leia comigo aí, concentra, para a gente fazer essa leitura final juntos, tá? Inspira. É a vaidade fábil nesta vida rosa, que de manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, pomares da soberba desatada, florida galeota empavesada, suco fana navega destemida. É nau que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, sinal vistosa, de quem importa, se aguarda sem defesa, penhanal, ferro a planta, tarde a rosa. Tá? Lido assim, eu sempre falo em sala de aula, parece necessariamente, né? Olha, a mim não me disse nada. Mas será mesmo que não te disse nada? Então vamos lá para a gente entender como é que ele brinca neste poema. Tá? O primeiro passo que eu vou chamar a atenção de vocês é que ele vai falar dos enganos da vida. Mas ele não fala dos enganos, então ele traz o contrário, os desenganos. Eu vou falar dos desenganos da vida através de metáforas. E o que é a metáfora? A metáfora é uma comparação. Então ele começa aqui dizendo, é a vaidade, Fábio. Então Fábio é o interlocutor. É a vaidade, Fábio, nesta vida rosa. Lógico que aqui tem um hipérbato, né? Uma inversão da sintaxe. Se a gente fosse colocar na ordem direta, com certeza nós diríamos, né? Fábio, nesta vida, a vaidade é uma rosa.
Então, se eu digo para você que a vaidade é uma rosa, isso é uma metáfora. Agora, olha a segunda estrofe. Se eu digo para vocês, a vaidade é uma planta, isso é uma metáfora. E se eu digo para você, na terceira estrofe, a vaidade é uma nau, um navio. A vaidade é um navio, é uma metáfora. Então, a vaidade é uma rosa, a vaidade é uma planta, a vaidade é uma nau. Só que a vaidade, ela nos ilude. A vaidade não é uma rosa qualquer. A vaidade, ele diz, olha, é rosa de manhã, lisonjeada. Porque pela manhã, a rosa é o momento que desabrocha. Então, a rosa de manhã ela é muito mais bonita. A vaidade é uma rosa de manhã, tá? Pela manhã. A vaidade é uma planta, mas não uma planta qualquer. Quando ele escreve esse poema, ele está morando em Coimbra, ele está morando em Portugal. Abril, no hemisfério norte, é primavera. A planta, pela primavera, ela é muito mais bonita. A vaidade é uma rosa, pela manhã. A vaidade é uma planta, na primavera. A vaidade é uma nau. O meio de transporte comum do século XVII são as naus, os navios. Tá? E os navios que vão ligeiro, eles são mais presunçosos, porque eles valem mais. Ou seja, Fábio, cuidado, porque a vaidade é uma rosa, a vaidade é uma nau, tá? Mas olha o conselho que ele vai dar ao final, tá? No final. Mas ser planta, ser rosa, ser nau vistosa, de quem importa? Tá? De quem importa? Lembra que quando ele fala de planta, ele está falando de vaidade. Quando ele fala de rosa, ele está falando de vaidade. Quando ele fala de nau vistosa, ele está falando de vaidade. Então, de quem importa a vaidade da planta, a vaidade da rosa, a vaidade de uma nau? Se aguarda sem defesa é sem ter controle. Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa, ou seja, de que adianta tanta vaidade se a nau pode se chocar com a pedra, penha e naufragar? De que vale tanta vaidade se o ferro pode derrubar uma planta como o corte de um machado? De que vale tanta vaidade se ao tombar do dia a rosa murcha? Ou seja, Fábio, cuidado, porque toda essa vaidade, ela um dia se acaba, tá? Então, é um poema que traz para nós uma questão filosófica. A vaidade é apenas uma ilusão aos olhos, porque aquilo que parece bonito aos nossos olhos, muitas vezes cega o nosso coração. Então, como diz lá, né, o Antony de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, né, o essencial é invisível aos olhos, tá? Fazendo aí um link com os desenganos da vida metaforicamente, porque só se vê bem com o coração, tá? Espero que vocês tenham gostado dos poemas, eles se encontram, tá lá no módulo de vocês, no capítulo de Barroco, quando a gente estuda o Gregório de Matos, você vai ver que tem essa ordenação. Eu sugiro depois, à tarde, quando estiverem mais tranquilos, com a mente fresca, faça as questões. Então vai ter um momento que eu faço com vocês também só questões em sala de aula. Primeiro a gente vai, né, entendendo os movimentos e depois a gente parte, né, para essa parte de resolver questões. Neste primeiro momento, faça as questões propostas para ver se você realmente está mandando ver no Gregório de Matos, tá bom? Um grande abraço e uma boa manhã aí de estudo para vocês. Valeu! Obrigado, Emily. Valeu, Emily.